tema para hoje, Jesus, o único acesso à vida abundante, o único acesso à vida abundante por meio de Cristo, o verdadeiro pastor. Evangelho de João, capítulo 10, primeiro versículo em diante, vai dizer assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque ele conhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Amém? Vamos ao Senhor em oração por mais uma vez. Ó Deus bendito e santo, somos gratos, Senhor, nesta manhã, por tudo que já aprendemos, por tudo que já ouvimos. Ó Deus, gratos por Tua providência que nos trouxe, ó Deus, até aqui, nos guardou durante toda esta semana. E agora, Senhor, em culto solene, ouviremos e aprendemos mais da Tua palavra. Ó Senhor, já temos aprendido, já temos ouvido e temos louvado. Mas pedimos, Senhor, ó Deus, nos dá mais uma porção do texto sagrado. Os Teus princípios contidos aqui, presentes aqui, são direções e alimento para a nossa vida, Pai. Livra-nos dos erros, livra-nos, Senhor, de nós mesmos, e que possamos, Senhor, de fato, estarmos atentos à Tua doce voz que fala aos nossos corações. Amém? Aqui no capítulo 10, neste capítulo, nós veremos a porta das ovelhas e o verdadeiro pastor. O tema de hoje é o único acesso à vinda abundante. É por meio de Cristo, o verdadeiro pastor. Meus irmãos, Cristo é a única entrada legítima no aprisco de Deus. E o verdadeiro pastor que conduz, guarda e alimenta as suas ovelhas. Todo aquele que tenta liderar o povo de Deus sem Cristo, não existem meias palavras. Sem Cristo é ladrão e salteador. Nós vivemos em dias que há muita confusão sobre o que é de fato a vida cristã e quem pode guiar o povo de Deus. É muito comum quando nós vamos às redes sociais, Instagram, YouTube, temos pessoas que estão sedentas por conhecimento e de perguntas que fazem sobre o que devem fazer para agradar a Deus, como viver a vida cristã e como ser próspero. E tantas perguntas nós vemos aqui ou ali, e quantos gurus que surgem para tentar dar direções às pessoas. A questão é, muitas vozes se levantam em nome da espiritualidade, inúmeras vozes. Já sempre existiram, e hoje, com o avanço da tecnologia, com o avanço da internet, são mais notórias, mas nem todas vêm do verdadeiro pastor. Há líderes que não se importam com as ovelhas, que exploram, controlam e confundem. Porém, há um pastor que conhece, chama, alimenta e dá vida. Esse é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse é o Senhor Deus, o pastor de Israel, aquele que pactuou de forma graciosa com a sua igreja. Quando nós olhamos aqui o capítulo 10 de João, nós vemos uma continuação do confronto que começou no capítulo 9.
quando Jesus curou o cego de nascença e os fariseus o expulsaram da sinagoga. No capítulo 9 nos apresentam algo poderoso da parte do Senhor, que cura aquele homem que é cego desde o nascimento. Aquele homem vai diante de um tribunal de fariseus, apresentar aquele milagre maravilhoso e poderoso na frente daqueles homens que deveriam reconhecer o Senhor Jesus e glorificar a Deus pelo Messias que chegou. Pelo contrário, eles expulsam aquele homem. E ao sair da sinagoga, com quem aquele homem se encontra? Com o pastor de Israel. Nós temos um cenário presente ali. A ovelha de Cristo, ladrões e salteadores, e o verdadeiro pastor. Quando Jesus curou o cego de nascença e os fariseus os expulsaram da sinagoga, ali ficou evidenciado o contraste entre a falsa liderança religiosa e o cuidado do verdadeiro pastor. É nesse contexto que nós entramos no capítulo 10, porque Jesus apresenta uma alegoria. Ele fala de ovelhas, apriscos, pastores e ladrões. Essa alegoria que nós temos do versículo 1 ao versículo 6 é rica em imagens. Está nos servindo para expor a diferença radical entre Deus e quem vem por si mesmo. Você vai observar que nas falas do Senhor, essas falas qualificadoras, que qualifica e desqualifica, não existem meio termos nessas palavras. E nela Jesus revelará a sua identidade gloriosa. Ele é a porta, ele é o pastor. Ele é o único acesso ao pacto de Deus com o seu povo. Ele é o único acesso ao Pai. Ele é o único acesso à vida eterna. Ele é o sumo pastor. É aquele que direciona e guia o seu povo até o reino celestial. O nosso sermão está dividido em 3 partes. A alegoria do aprisco, do redil, o contraste aqui que nós vemos entre o pastor e os ladrões. E eu gostaria que quando nós lidássemos com o versículo 1 até o 6, você busque em sua memória o que lidamos no capítulo 9, aquele cenário de homens que estão a todo tempo buscando condenar Jesus pelo bem que ele fez aquele homem que foi curado. Ponto 2, do versículo 7 ao 9, a revelação. Jesus é a porta das ovelhas. Ponto 3, versículo 10, o acesso à vida abundante. Jesus como a porta. Ele não é o acesso para que pessoas tenham carros do ano, boas casas, uma boa conta bancária. Jesus, que é a porta das ovelhas, é aquele que conduz a vida e a vida eterna. Por isso que ele é o único acesso à vida abundante. O único acesso à vida abundante é por meio de Cristo, que é a porta das ovelhas, que é o verdadeiro pastor. Primeiro ponto do sermão é essa alegoria, ou parábola, que está no versículo 1 ao versículo 6. E aqui nós veremos um contraste entre o pastor e os ladrões. Vamos ler do versículo 1 ao 6. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, o que lhe entra na porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Eu não sei se você já passou por algum tipo de constrangimento, tal como esquecer a chave da sua casa, do portão, e se vê tendo que pular o muro. Você olha para um lado e olha para o outro, se sente constrangido ali, porque se não for os teus vizinhos ou alguém estranho ver, vou imaginar que eu estou invadindo essa casa, pensar que eu estou roubando a minha própria casa. Perceba que nesse texto não há meias palavras. O Senhor qualifica e desqualifica. Essas desqualificações não são meios termos. Ele está dizendo que não entra pela porta, mas sobe pelo muro. Não há um e si aqui. É ladrão e salteador. Em nosso país, em nossa geração atual, essas palavras elas não servem, porque nós estamos sempre buscando meios de driblar, burlar essas qualificações e essas desqualificações.
mas subiu pelo muro, não entrou pela porta. Mas deve ter um motivo. Deve ter um motivo para que este homem de Deus esteja fazendo isso. Deve ter um motivo para que este homem de Deus não entre pela porta e esteja pulando o muro, uma vez que ele é homem de Deus. Jesus não está preocupado aqui com os títulos fariseu, saduceu, sumo, sacerdote, com as indumentárias, com o legado. Ele não está preocupado com nada disso. Se não entra pela porta, mas entra por outro lugar, ainda que seja um fariseu, ainda que seja um saduceu, é ladrão e salteador, e ponto final. Jesus começa com uma figura de linguagem, uma parábola ou alegoria, que usa imagens do cotidiano rural. O objetivo é criar um contraste claro entre duas figuras aqui, o verdadeiro pastor e os ladrões. Ainda sem revelar diretamente quem é quem aqui, ele descreve a diferença entre aquele que entra pela porta e aquele que escala o muro. Versículo 1, onde nós lemos, e o versículo 2, em verdade vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Versículo 2, aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Ele é o pastor das ovelhas. Aqui nós temos dois tipos de aproximação. A primeira cena da alegoria mostra dois homens que se aproximam do aprisco, esse curral de ovelhas. Um vem pela porta e outro pelo muro. Um tem autoridade, o outro é intruso. O texto já nos conduz ao contraste central: quem vem por direito e quem vem por engano. Quem é de fato legítimo e quem é o enganoso. Quem tem autoridade? A autoridade tem aquele que entra pela porta, porque aquele que entra pela porta do curral, aquele que entra pela porta do aprisco, ele é o dono, ele tem autoridade. Aquele que escala o muro, aquele que entra por outro lugar, ele é um intruso, ele é um enganador. O que o aprisco representa? A comunidade do povo de Deus. A porta representa esse acesso legítimo. Aquele que vem conforme a vontade de Deus, no tempo do Pai, segundo a promessa do Pai. Jesus está mostrando que há líderes que se colocaram sobre o povo de Deus sem terem sido enviados por Deus. Há um que vem como cumprimento das suas promessas pactuais. Quando nós olhamos tudo que nós vimos de João até então, nós temos homens que se apossaram do povo do bom pastor. Aquele que diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas tem homens como aqueles que expulsaram o cego da sinagoga, que não entraram pela porta, eles não possuem autoridade legítima sobre aquele povo, pois se apropriaram das ovelhas de Deus, se apropriaram do povo de Deus. Eles são ilegítimos. Porém, aquele que foi prometido desde Gênesis 3,15, depois a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Israel, a Davi, chegou. O bom pastor chegou. Aquele que dá acesso à vida e à vida abundante, chegou. Meus irmãos, nem toda liderança religiosa é de fato aprovada por Deus. Ela pode existir em boa aparência até. O que o Senhor Jesus está nos ensinando a este povo aqui é: observem os qualificadores. As ações qualificará ou desqualificará. Se entra pela porta, ele é o pastor, ele é o dono, ele é legítimo. Se salta o muro, este é ladrão e salteador. Nem todo líder religioso é aprovado por Deus. Muitos falam em nome dele, mas não vieram por meio dele. Não vieram. São usurpadores da palavra de Deus. Usurpadores dos meios que Deus entregou àqueles que são de fato os seus líderes. A igreja precisa discernir se aqueles que a lideram entraram de fato pela porta. Se de fato vieram por Cristo, se lideram por Cristo, ou na verdade lideram por eles mesmos.
Temo que a cada dia que avançamos, vemos um cenário de igrejas que abraçam e honram ladrões e salteadores. Mas da mesma forma que os ladrões e salteadores e o pastor recebem qualificação nesta alegoria, nessa parábola, as ovelhas também recebem. Elas também recebem. No versículo 3 e 4. Para este, o pastor, não o salteador, para este, o pastor, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. ênfase do texto. A este o porteiro abre as portas. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Aqui é esse cenário rural, onde o pastor entra no aprisco, entra no curral, chama as ovelhas, e a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Esse cenário é belo e lindo, e as ovelhas seguem de fato o seu pastor. Aqui nós vemos a intimidade entre o verdadeiro pastor e as suas ovelhas. As ovelhas não possuem intimidade com o ladrão e o salteador, mas possuem intimidade com o pastor. O pastor chama e elas reconhecem. Reconhecem. Ele não precisa gritar, ele não precisa bater, ele não precisa forçar. Basta a voz. Ele conhece cada um segue de forma confiante. Aquele homem, ao ser expulso da sinagoga, Jesus vai ao encontro daquele homem. Jesus olha para aquele homem e disse: crês tu no Filho do Homem? Qual é a resposta? Quem é para que eu nele creia? Este que vos fala, eu creio, Senhor. É a voz do bom pastor chamando aquela ovelha que foi rejeitada, expulsa e abandonada por ladrões e salteadores. Aqui há um reconhecimento mútuo entre o pastor e as suas ovelhas. Na cultura judaica, os pastores muitas vezes guardavam os rebanhos em apriscos comunitários, apriscos comuns. Pela manhã, cada pastor chamava as suas ovelhas e elas seguiam, distinguindo sua voz dos demais. A relação entre Cristo e o seu povo é pessoal, viva e inconfundível. E aqui nós temos essa característica das ovelhas. As ovelhas, o texto não mostra as ovelhas indo de encontro a ladrões e salteadores, mas seguindo o seu pastor. Aqui nós temos uma imagem belíssima do chamado eficaz. O chamado eficaz de Cristo é irresistível. Suas ovelhas conhecem a sua voz e os seguem. A conversão, meus irmãos, não é uma mera adesão do intelecto. Você pode ter uma carga gigantesca de informações e até concordar com muitas delas, mas a conversão é o chamado do Evangelho no poder do Espírito, rompendo a nossa surdez. Como vai dizer João Calvino, antes de sermos ovelhas, na prática nós fomos lobos, bodes, ursos, touros, fomos toda espécie de coisa. Mas na eternidade, antes do haja luz, nós já éramos do bom pastor. E no tempo e espaço, em um dia específico, Ele te chamou pelo teu nome, no teu coração Ele bradou de tal forma que você reconheceu a voz e foi até Ele, rompendo toda a incapacidade que o pecado gerou em nossos corações. O chamado eficaz de Cristo é irresistível. Não tem meio termo. As ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Suas ovelhas conhecem a sua voz. A conversão não é uma mera adesão intelectual ou uma religião tão somente, mas uma resposta viva à voz do pastor. Uma pergunta para nós:
Você conhece essa voz? Você conhece a voz de Cristo falando ao teu coração, que rompeu a nossa incapacidade de crer, a nossa incapacidade de adorá-lo, de viver para a sua glória? O que conhecemos, irmãos? Ou simplesmente flertamos com informações a respeito de Cristo, com informações a respeito da religião, ou conhecemos de fato a voz do pastor? No versículo 5 vai dizer assim: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Vai fugir de ladrões e salteadores. O texto não está dizendo que quando entra o ladrão e salteador, as ovelhas irão recepcioná-lo. Elas reconhecem a voz do pastor, mas não dos ladrões. Há uma rejeição dos estranhos. Rejeita. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Se nós, as ovelhas de Cristo, são íntimas de Cristo, conhecem a voz de Cristo, e ele é muito mais do que um conhecimento meramente religioso ou intelectual, mas é um conhecimento íntimo, pessoal, experiencial. As ovelhas de Cristo têm discernimento espiritual. Primeiro ponto, conhecem a sua voz e discernem a voz do pastor. As ovelhas de Cristo têm discernimento espiritual. Mas há um entre aspas aqui. Ainda que possam por um tempo ser enganadas, não permanecem sobre vozes estranhas, não permanecerão. Fugirão delas. Fugirão delas. Essa marca é qualificadora nas ovelhas, porque as ovelhas de Cristo, há uma marca. Uma marca do verdadeiro crente é a repulsa por falsas doutrinas. O verdadeiro cristão, ele tem uma repulsa por falsas doutrinas. Ele pode ser até enganado por um tempo, mas a sua alma não se alimenta de engano. Ele não se sente alimentado nunca. Nunca se percebe nutrido, nunca se percebe alimentado. Por quê? Porque por mais que você permaneceu por um tempo enganado, você nunca se percebeu de fato alimentado. Porque você sempre teve um pastor, ainda que por um tempo ficou sob as mãos de enganadores, falsários, nunca se percebeu alimentado, nunca se percebeu nutrido. Por que não? Porque a ovelha de Cristo conhece a voz do seu pastor. E por mais que permaneça um tempo no engano, a sua alma nunca de fato é alimentada pelo engano. A palavra verdadeira o atrai, o erro incomoda. Incomoda. Examine sua vida agora. Examine. Você é sedento pela verdade? Essa sede pela verdade, meu irmão, não é que você é uma pessoa que só deseja teologia. Não, não é isso. Essa sede pela verdade é a voz do pastor te alimentando. Eu quero te alimentar, quero te nutrir. Muito mais do que seminário, muito mais do que diplomas. É a voz de Cristo te chamando para fora, para os pastos verdejantes, para matar tua sede em águas correntes. Versículo 6, Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. É muito comum isso aqui. Com os discípulos, muitas vezes ele tinha que explicar a parte, porém com os religiosos denotava cegueira, né? Jesus aqui usou figuras familiares, mas o significado espiritual aqui ainda estava oculto. Sem a iluminação do Espírito não há compreensão de fato, né? E por parte dos fariseus o que nós vemos sempre é essa cegueira espiritual. Ouviram e não entendem. Aqui nós finalizamos este primeiro ponto, que é este contraste do pastor e os falsários.
e a alegoria. No versículo 7 em seguir, nós vemos a revelação. Versículo 7 diz: Jesus, pois, lhe afirmou de novo. Ele vai começar a explicar a parábola. Por isso que não precisa que nós não precisamos ficar no versículo 1 ao 6, parábola ou alegorias, nós não interpretamos assim, buscando significado para tudo detalhadamente, isso é um erro, não precisa fazer isso. Do versículo 7, o Senhor já vai fazer isso para nós. Ele mesmo vai explicar para nós os significados todos aqui. Aquilo que é necessário incluir significado para que nós venhamos a aprender, ele já vai fazer. No versículo 7 ele vai dizer: Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ele revela. Aqui o que nós temos é a exclusividade do acesso. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus não é uma porta entre muitas, como dizem, todos os caminhos levam a Deus. Não. Jesus não é uma porta entre muitas. Ele é a porta, o único acesso. Não há outro caminho para se tornar parte do povo de Deus. Está pactuado graciosamente com Deus. Está num relacionamento correto, não há outro acesso. Isso elimina qualquer espiritualidade alternativa, qualquer religião autônoma. Não tenha medo de afirmar isso, porque Cristo não teve medo de afirmar. Isso é um qualificador, ele é a porta. Da mesma forma que saltar pelo muro ou entrar por outro lugar que não seja a porta, desqualifica. Jesus, aquele que entra pela porta, ele é a porta, é um qualificador. Da mesma forma que você não deve ter medo de afirmar, isso é um ladrão, um salteador, não tenha medo de afirmar o Evangelho, dizendo, Cristo é o único acesso. Quem não está em Cristo, quem não vier por Cristo, está em si mesmo, está em Adão, está morto em seus delitos e pecados. Mas também não basta nós apontarmos para os ladrões saltando o muro do aprisco e não apontarmos para a porta, não apontarmos para Cristo. A salvação não está em nossas boas obras, em práticas religiosas ou em aqueles sentimentos espirituais. A salvação está em Cristo, tão somente. Acesso exclusivo. Quem tenta por outra via, meu irmão, está fora. Da mesma forma que não há meio termo ao apontar aqueles que são falsários, não há meio termo para apontar o único acesso. Por isso que toda proposta de evangelho que não destaca a suficiência da cruz deve ser rejeitada. Que não alicerça a sua base de evangelização e pregação no sacrifício vicário de Cristo somente, é ruína. No versículo 8, há uma denúncia dos falsos líderes. Ele vai começando agora a apresentar quem são esses ladrões. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Por que as ovelhas não lhe deram ouvido? Porque o relacionamento das ovelhas é com o pastor. Há várias objeções sobre esse versículo, quem são todos quantos vieram antes de mim, mas pelo contexto imediato, está muito claro que são os fariseus aqui, que são esses usurpadores, que são esses religiosos que estão rejeitando a Cristo. Poderíamos considerar aqui também, desde a antiguidade, desde a antiga aliança, todos aqueles, incluindo falsos profetas, os reis perversos de Israel, todos esses que buscaram usurpar da autoridade e dominar o povo de Deus fora da autoridade concedida pelo próprio Deus.
Jesus não está se referindo aos profetas fiéis do Antigo Testamento, mas àqueles que assumiram a autoridade sem submissão à vontade de Deus, sem estarem de fato submissos. Substituíram a direção de Deus, a autoridade das Escrituras, por suas próprias tradições. E essas substituições, ela vem com aparência de coisa legítima, com aparência de coisa boa. Estamos fazendo para ajudar Deus, é uma ajudinha aqui. Mas ao fazer, estavam saltando muros, estavam pulando o aprisco. Você já parou para prestar atenção nisso, meus irmãos? Que os fariseus, eles constroem a sua tradição com a pretensão de proteger a lei. Eles constroem a tradição, Talmud, Midrash e tantas outras, as implicações e aplicações da lei, da Torá. Eles constroem as suas tradições com a ideia de ajudar a lei. E a construção dessas tradições, burlando a lei, na verdade defraudando a lei, é exatamente ali que caracteriza eles saltando os muros. Terrível. Especialmente os fariseus, que são destacados aqui, são ladrões. Eles não dão vida, mas tomam. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Em todas as gerações que você possa imaginar, existem aqueles que querem controlar o povo de Deus em nome da religião. Sempre existiu. Aqueles que desejam controlar o povo de Deus. Mas sem Cristo, sem o Evangelho de fato. Qual é a nossa postura? As ovelhas não lhe deram ouvidos. Qual é a tua postura? Qual é a minha postura? Precisamos ter coragem de denunciar tais líderes, como o próprio Senhor o fez. Não deram ouvidos. Caracteriza uma ação por parte das ovelhas. Isso caracteriza uma postura das ovelhas, o que por seguinte nos dá uma postura da igreja. A igreja se posiciona. Essas ovelhas estavam posicionadas. Não mostra que as ovelhas tinham relação. Não. Havia uma postura por parte dessas ovelhas. No versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. 3 bênçãos relacionadas ao versículo 9, relacionadas a Jesus como a porta. Entrará por mim, porque é o único acesso. Será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Imediatamente esse texto nos remete ao Salmo 23, né? Imediatamente. Aqui está o fruto, meus irmãos, da fé em Cristo, pois a nossa relação com o bom pastor, a relação com Cristo, a porta, é pela fé. Salvação, segurança eterna. Segurança na eternidade. Cristo, como a porta das ovelhas, é esperança de vida e vida eterna. Salvação eterna. Cristo não é a porta para que você adentre, um lugar para que te granjeie ouros e riquezas nesta terra. A prosperidade prometida por fanfarrões da suposta fé. Não. É segurança eterna, é salvação. Entrada e saída. Essa movimentação do aprisco, ele é a porta. Liberdade para viver debaixo de sua proteção. Entra e sai do aprisco, se alimenta. Protegida, preservada, guardada pelo Senhor. As ovelhas de Cristo são salvas em Cristo, pois Cristo é o único acesso à salvação. Pastagem, como ele vai dizer,
alimento, nutrição. A minha alma, a nossa alma é nutrida por Ele, é alimentada por Ele. Ele nos conduz, nos dá acesso ao alimento verdadeiro que provém do próprio Deus. Ladrões e salteadores não alimentam, é o contrário. Há um processo de desnutrição e não nutrição. Pessoas que acham que são alimentadas por lobos, por salteadores, ladrões. Existem outras áreas de suas vidas, como seus próprios ventres, que podem até estar cheios. Porque esses homens, na verdade, engodam, bajulam. E muitas vezes as pessoas acham que estão nutridas, mas estão sendo enganadas. Só Cristo nutre de fato. Só Cristo nos conduz ao verdadeiro alimento. Só Cristo nos conduz. Cristo é tudo o que você precisa. Sabia disso, meu irmão? Cristo é tudo que você precisa. Pare e reflita nisso. Quanto isso muda diversas circunstâncias das nossas vidas, que muitas vezes estamos sendo afligidos, abatidos por tantas situações. E quantas vezes nós esquecemos disso? Cristo é tudo que nós precisamos. Ele como acesso, segurança eterna, preservados e alimentados. Salvos, preservados e alimentados. Tudo isso não está em você mesmo, mas naquele que é a porta. Não está nas ovelhas. As ovelhas não se salvam, pelo contrário, elas são dependentes. A característica da ovelha é dependência. Elas são dependentes. Cristo é tudo que você precisa. Segurança, liberdade, sustento. Buscamos Ele diariamente como alimento em nossas vidas, para nossas almas. Sua vida está seca espiritualmente. Talvez você tenha buscado outros meios. Outros meios. Que não seja a porta das ovelhas. A porta das ovelhas. Não se entretenha com salteadores. Com aqueles que não são legítimos. Eu entendo que muitas vezes, de fato, por circunstâncias, situações diversas em nossas vidas, parece que a voz do bom pastor vai sumindo, né? Mas não, meus irmãos. Se você de fato é ovelha de Cristo, perceba Ele te chamando e te conduzindo pela porta que é Ele mesmo, não outro. No versículo 10, nós temos o acesso à vida abundante. E o acesso à vida abundante não é às 7, sexta-feira, terça-feira ou qualquer outra coisa que você faça para ter prosperidade nessa vida. Ele vai dizer no versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. E o ladrão aqui não é o diabo. O ladrão aqui são esses homens que não entram pela porta, mas são ladrões e salteadores. E esses homens, eles têm um objetivo. Esses que não entram pela porta das ovelhas, pela porta do aprisco, mas pulam o muro. Eles roubam, eles matam e eles destroem. Porém, aquele que é o acesso, e o acesso legítimo, vem para que tenham vida e vida eternamente. Esse contraste final é dramático. O ladrão ou Cristo?
Quem nós enfatizamos com as nossas vidas? Ladrões ou de fato Cristo? Esse contraste é um contraste de morte e vida. Esse contraste é um contraste de engano ou verdade. Falsos mestres, meus irmãos, destroem vidas, famílias. Jesus restaura. Usurpadores empobrecem as almas. Empobrecem almas empobrecidas doutrinariamente e espiritualmente. Cristo a enriquece. Quer ver uma alma de fato enriquecida? É uma alma nutrida por Jesus Cristo. Nutrida por sua palavra. Nutrida pelo seu evangelho. Eles matam. Cristo vivifica. Cristo vivifica. Essa vida abundante que Cristo como a porta, não é a ausência de problemas. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como também não é prosperidade material, é conhecer a Cristo. É um conhecimento íntimo com o pastor. Viver sobre sua direção. E como nós somos direcionados? Pela voz do bom pastor. Pois Cristo, ele não é somente a porta, ele é o bom pastor. Ele, a porta é o único acesso. Ele é o bom pastor, o único que direciona, que guia. É desfrutar da comunhão com Ele. E não se esqueça, com o seu povo. Não existe um aprisco para cada ovelha. Perceba, é um aprisco. Não é a casinha do teu cachorro. Entende isso, irmão? É um aprisco. Ali tem várias ovelhas, várias. E as ovelhas se relacionam com Cristo e se relacionam umas com as outras. É essa vida que nós vivemos. Ou ainda existe em nossos corações resquícios ou influências de ladrões e salteadores. Porque essas características que o Senhor nos dá, que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, quantos que hoje são ovelhas de Cristo, de fato, mas foram afetadas por estes? Cresça no conhecimento de Cristo. Cresça. Cristo é a única porta. E Ele chama pelo nome. Um dia Ele chamou Mateus. E Mateus tem uma história para contar sobre esse dia. Vitor Hugo. Você. E esse chamado excedeu qualquer expressão meramente intelectual. Porque há afeições envolvidas. Passamos a enxergar o que nós não enxergávamos. Passamos a perceber a vileza dos nossos pecados, o tamanho da queda a qual nós vivíamos, o quanto nós não éramos ovelhas, na verdade éramos qualquer outra coisa. Mas nós não enxergamos somente isso. Nós vimos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que morreu por pecadores antes mesmo da fundação do mundo. Encontramos em Cristo, em sua morte vicária, suficiente o caminho para a nossa redenção, o acesso para a nossa salvação. E ouvindo essa voz do Espírito, bradada pelo Evangelho aos nossos corações, não foi possível ficar parado, imóvel, estagnado. Não, nós fomos a Cristo com fé e arrependimento.
Porque sabíamos que ao olharmos para nós mesmos, não havia em nós capacidade nenhuma de sustento e salvação. Seríamos devorados fora do aprisco pelos nossos próprios pecados, pelos lobos que ali estão, até nos encontrarmos com Cristo, até sermos chamados por Ele. Cristo é a única porta. Ele chama pelo nome, conduz a segurança, guarda com poder e alimenta com graça. Fuja dos ladrões. O Senhor mostrou qualificações e desqualificações, características que qualificam e desqualificam. Ele não usou meio termo, nem para um lado, nem para o outro. Porém, fuja dos ladrões. Siga o pastor. Nele há vida, meus irmãos, e vida em abundância. Aplicações finais para nós. Confie somente em Cristo para a salvação. A sua confiança não está em você mesmo, não está na sua capacidade, mas somente em Cristo. Toda tentativa humana de acesso a Deus fora de Cristo é ilegítima. Cristo é a porta das ovelhas. Toda tentativa de acesso a Deus e acesso à salvação fora de Cristo é ilegítima. Cristo e Cristo somente. Somente Cristo. Alimente-se diariamente do cuidado pastoral. Alimente-se, pois Ele te leva em pastos verdejantes. A nossa alma precisa disso. Amém? A nossa alma precisa disso. Curve sua cabeça, vamos orar. Ó Deus bendito, santo e verdadeiro, quantos são ladrões e salteadores que buscam a todo tempo roubar, matar e destruir. Mas aqui nos é apresentado um contraste real, Senhor, e poderoso. O Senhor é o único acesso verdadeiro àquele pacto gracioso e eterno. Não há outro meio de vivermos aliançado com o Senhor, pactuado com o Senhor, se não for o sacrifício mediador da cruz do Calvário. Vivemos, Senhor, uma sociedade de tantos supostos mestres, guias, que buscam usurpar a autoridade e o direito da voz pastoral. Ó Deus Todo-Poderoso, aqui há uma esperança eterna, porque as tuas ovelhas ouvem a tua voz. Não há um meio termo. Ainda que por algum tempo permanecemos surdos, cegos, mas há um momento, Senhor, que esse chamado vem aos nossos corações de tal forma que respondemos com arrependimento e fé. Que possamos nos entender como ovelhas do teu pastoreio, povo do teu rebanho, meu Deus. Nos preserva, que se cumpram em nossas vidas essas promessas aqui contidas. Salvação eterna, segurança e alimento. As tuas ovelhas não são desnutridas. As tuas ovelhas não são ovelhas, ó Senhor, de aparência espiritual caídas, mas são alimentadas, viçosas e bonitas. E isso não tem nada a ver, Senhor, com prosperidade desta vida, mas com aquela nutrição espiritual que só o bom pastor pode dar às nossas almas. Ó Senhor, Tu é tudo o que nós precisamos. Tudo o que precisamos ter é Cristo. Amém.